Paz, Senhor, irmãos. Pode assentar, em nome de Jesus. Irmãos, é impressionante como o Senhor fala conosco, né? É tremendo. Estou falando isso porque faz uns 15 dias que o pastor Marcos me convidou para vir pregar aqui. Eu até falei com ele, né? Depois. Aí, no domingo passado, Aí, quando ele me convidou, eu fui orar e Deus me deu a palavra, né? Para trazer hoje aqui para a igreja. Só que aí, no primeiro domingo do ano, praticamente ele pregou tudo que eu ia falar. Ele só mudou o texto, né? Mas a mensagem era a mesma, né? E domingo, agora, o pastor pregou também parte do que eu ia falar aqui hoje. Até comentei com ele, até alguns versículos ele mencionou. E Deus é tremendo, né? E que pese eu ser casado com a Lanucci, ela ter ministrado louvor, a gente conviver, morar, né, na mesma casa, lógico. A gente não combinou nada, ela não sabia que eu ia pregar. E ela falou algumas coisas que está dentro da mensagem que eu preparei. Então, assim, como Deus é tremendo e como Deus quer falar, né, com a igreja nos últimos tempos. E ele dá uma direção para a igreja, né, logo no começo do ano. Ele tem um propósito com essa mensagem que ele tem trazido nos últimos dias para nós. Então eu quero pedir para os irmãos ficarem com os ouvidos bem atentos, né? Porque se ele está falando tão repetidamente, é porque ainda está sendo necessário tocar nesse assunto. Então, queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Isaías 48. Diz assim: ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Pesado, não? Pesado. Esse povo aqui, eles criam, né, no Senhor. Eles criam que o Senhor ia levar eles para uma terra prometida. O Senhor cria que o Senhor é o que sustenta. Cria que o Senhor ia providenciar todas as necessidades deles. Ia ajudar eles na caminhada. E eles cultuavam o Senhor, né? Eles cultuavam o Senhor. Eles oravam, eles clamavam, só que em determinado momento, eles ligaram assim meio que o botão do automático, né? Era meio que da boca para fora, né? Assim, estavam fazendo, mas não com aquela fé, né, que eles deveriam ter. E o Senhor aqui tá exortando eles acerca disso, né? Falando, ó, vocês estão me buscando, mas não em verdade. Só da boca para fora. Né? Não de coração. Então, é bastante pesado. E não que isso esteja acontecendo conosco aqui na nossa igreja. Mas ele nos alerta para que nós não venhamos a cair nessa rotina. Para que nós não venhamos a cair nesse mesmo erro que esse povo estava cometendo e foram exortados. Então ele chama a nossa atenção para isso nesta noite. E com tudo isso, a gente pode ver assim, que o Senhor ele está em busca dos verdadeiros adoradores, né? Aquele que busca em espírito e verdade mesmo a sua presença. E a gente sabe que Ele sonda os nossos corações. Então não tem como não adianta a gente nos enganar e muito menos enganar o Senhor. Não tem como, porque Ele sonda os nossos corações. Então, para a gente provar, para a gente demonstrar, na verdade a gente tem que demonstrar
o que o verdadeiro interesse por Cristo, né? Com atitudes, com a postura. Então a gente deve fazer assim, a gente entende aqui que a gente deve fazer não só o que a gente sabe que é o certo, né? Assim, não é só pensar, mas sim executar, fazer. Né? Talvez estabelecer uma rotina, né, de oração, né, de busca por crescimento da palavra. Demonstrando com atitudes, com a postura. E aqui a gente vê no versículo 2, 48:2, diz assim: da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo Senhor é o Senhor dos exércitos. Eles tinham essa certeza, né? O Deus que nós servimos é o Senhor dos exércitos. É aquele que luta as nossas batalhas, nossas guerras, que vai à frente. Nós aprendemos aqui, esses tempos na escola dominical, né, que o Senhor que nós servimos é aquele que vai com a espada desembainhada à frente da igreja, né, guerreando pela igreja, guerreando por nós. Mas, nesse caso aqui desse povo, estava assim, mesmo que eles sabiam disso, estava sendo meio que da boca para fora. E eles até se esqueciam, né? Falavam, mas não falavam no coração. Eles falavam: Senhor dos exércitos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Mas aí ficava nisso. E o Senhor, foi necessário o Senhor falar com eles, exortar eles com esses 2 versículos. E aí nós aprendemos que não basta só falar, mas nós temos que agir, e nós temos a certeza que Ele quer uma entrega total da igreja, né? Uma entrega total nossa para Ele. Aí no 48:6, diz assim: já tenhas ouvido, olha para tudo isso, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Então esse povo, ele sabia, né, das promessas do Senhor, sabia das bondades do Senhor, sabia que o Senhor podia sustentar eles, mas mesmo assim eles murmuravam. E quantas vezes a gente, né, pode até murmurar por alguma situação difícil que nós venhamos a passar. Mas hoje Ele manda a gente confiar nele, esperar nele, descansar nele. Amém, irmãos? Ele nos manda, né, a se chegar a Ele. No 48:16, antes disso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive esses tempos atrás. Até compartilhei com o pastor, ele comentou numa reunião nossa em escola bíblica dominical. É tão sério que é esse assunto, né? E a gente às vezes cair na rotina, ligar o botão automático e não se empenhar mesmo como o Senhor espera, né, em buscar a sua presença, em conhecer a sua palavra. Então, Ele está sempre alertando nós a respeito disso. Eu sonhei que eu estava trabalhando, eu fui fiscalizar uma propriedade, e aí encontrei o dono da propriedade lá, e nós descemos até uma área de APP, né, de preservação permanente, e lá tinha um tanque, lá com um raio mais ou menos de uns 10 metros de diâmetro, assim, né? E esse tanque, ele estava assim pela metade de água só. E os peixes, ele estava lotado de peixe, muitos peixes. E os peixes estavam tudo na superfície, né, com dificuldade para respirar. Aí ele falou: esses peixes aqui, né, a água baixou muito, eles vão morrer. Então, se você quiser pegar alguns peixes ali, pode pegar. Aí eu desci lá e peguei 2 peixes. Um de uns 50 centímetros mais ou menos e um de uns 30 centímetros. Eram peixes grandes, né, para o tamanho ali dos peixes que estavam naquele tanque.
Só qual que foi o problema desses peixes? Eles não estavam... quem pesca sabe, né? E o peixe, quando você tira ele da água, ele é super esperto. Ele escapa da mão, ele se debate. Né? Só que aqueles peixes não, eles estavam assim quase mortos. Bem cansados mesmo. E eu peguei esses peixes e aí, depois disso eu despertei do sonho, do sono, né? E do sonho. E aí eu fiquei meditando depois, né? Pensando, orando a Deus para dar uma direção, um entendimento para mim. Né? E veio no meu coração isso, né? De que talvez o povo do Senhor esteja na situação desse povo aqui, sabe? No piloto automático. E está a água que simboliza, né, o Espírito, não tá cheio, né? Nós não estamos cheios do Espírito, talvez, do tanto que é necessário nós estarmos. Porque nós sabemos que nós estamos nesse mundo para fazer a diferença, para ser luzeiro, para representar Ele. E talvez isso, por causa do comodismo, a gente vai deixando, né? A gente vai deixando um pouquinho a correria. E aí a gente não tem aquele tempo diário de meditação na palavra e de oração. E hoje ele nos chama a retomar isso. A não ficarmos, permanecermos ou não cairmos nessa situação. Amém, irmãos? E aqui no 48:16, fica bem clara a ordem dele para nós, para a igreja, para o povo dele. Diz assim: chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o meu espírito. Aqui, né? Como eu falei agora há pouco, o Senhor nos ordena a nos achegarmos a Ele. Né? E o pastor, o profeta, tem sempre falado isso. Aqui nos púlpitos, no púlpito da nossa igreja, e em todos os lugares aí. Mas o Senhor, Ele fala que Ele também tem falado em segredo conosco. Lá quando a gente está no nosso quarto, né? Ele tem falado nos nossos corações. Ele tem nos dado a direção. Mas muitas vezes a gente não dá ouvidos, né? Não confiamos naquilo que Ele está nos falando em segredo, ou que o profeta tem falado e colocado, né, diante da igreja. Mas hoje Ele está relembrando, já está, né? Desde o começo do ano, já sempre, no ano passado, Ele está sempre relembrando a gente sobre isso. Só que eu vejo que agora, nesse começo de ano, Ele está enfatizando isso daí. Para nós revermos a nossa postura. Né? E confiar nele. Dar ouvidos à palavra dele. Separar o tempo de meditação e de busca. E acreditar, né, nas súplicas. No clamor que nós fazemos ali no nosso quarto. Nas respostas que Ele tem nos dado lá em segredo. E muitas vezes a gente duvida. Fala, eu acho que isso aqui é o meu eu mesmo. Né? Eu não tô... não é para eu fazer essa... Ele está mandando você sempre orar e buscar mais. Só que a gente fala, eu acho que isso vou deixar para depois. E Ele nos alerta nesta noite aí, né, a buscar Ele. E qual voz que você tem ouvido nesses últimos dias? A do seu eu, né? Que procrastina, e fala, vou deixar para depois. Depois eu começo a meditar nisso daí. Depois eu vou orar, depois eu vou fazer um curso de teologia, não sei. Depois. Ou a gente vai dar ouvidos ao que o Senhor está nos ordenando agora, nesse começo de ano. Ele está nos exortando mais uma vez nessa noite. Amém, irmãos? Então, o que Ele tem colocado no teu coração é resposta
das tuas orações, das suas súplicas, do que está saindo do altar. Então, dê ouvidos. Ele tem pressa de que você tome atitude, se comprometa à altura. Sabe? Ele quer usar a gente, Ele quer nos usar, Ele quer nos honrar. Ele quer, assim, sabe, dar para nós, cumprir em nossas vidas as promessas que Ele nos fez em segredo, que Ele nos fez através do profeta. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Sabe, aquele relacionamento forte, de coração mesmo, não por obrigação, não para cumprir uma tabela, como a gente já falou outros dias. Ele quer entrega total mesmo. Às vezes é um sacrifício, é um preço que a gente vai pagar. Né? Ah, hoje eu teria que fazer tal coisa, depois eu oro, esse depois não vem, não chega. Né? A gente sempre, quando acorda, a primeira coisa que pensa como cristãos é em Cristo. A gente agradece pelo dia, nós já fazemos as nossas orações, já entrega o nosso dia a Ele. Mas eu creio que Ele quer para esse tempo algo mais. Sabe, além disso, aquela dedicação diária, aquele tempo, assim, não, agora, aquele cronograma que a gente faz para tudo, sabe? Agora é esse horário, todo dia, 2, 3 vezes na semana eu vou separar para buscar assim mais intensamente, para jejuar. Jejuar, gente, é muito forte jejuar. E a gente fala que vai jejuar amanhã e não jejua. Fala que vai intensificar a nossa oração amanhã e não faz. Fala que vai meditar num livro da Bíblia e não medita. E o Senhor está nos cobrando sobre isso. Uma postura, uma atitude. E todo esse esforço, né? Ele está vendo. E ele dessa forma, ele interpreta, né, como ele sonda os nossos corações. Ele sabe que verdadeiramente você foi alcançado, sabe? Pelo propósito dele que ele tem na tua vida. Ele fala, agora ele deu ouvidos à minha voz. Ele priorizou o que é mais importante. E a recompensa do Senhor sempre vem sobre nossas vidas. Sempre vem, é automática, é uma forma assim natural. A palavra do Senhor fala que as bênçãos vão correr atrás da gente e vai nos alcançar. Só que isso requer uma postura diferenciada. Tá cheio de gente falando que serve a Deus aí fora. Todo mundo fala que crê em Deus. Que crê em Deus, que adora a Deus. Mas será que não é da boca para fora? Qual o nosso nível de comprometimento? E o pastor falou aqui no último culto, né? Que nós estamos aí no final já, assim, no início das dores. Por isso que ele nos cobra tanto para esse engajamento total. Ele tem pressa em nos usar, nos honrar, em cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Só que a gente tem que estar dentro do contexto bíblico. Conhecer a palavra está dentro do contexto. Eu tenho recompensa para você? Tenho. Mas você está fazendo a tua parte? Quarenta e 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Olha que bênção. Esse versículo, ele fala, é muito claro, né? Ele é muito claro. Mas aqui, ó, tem duas palavras, Senhor e Redentor, que eu queria destacar. Nós temos aprendido aqui o significado das palavras, né, na escola bíblica,
Nos cultos mesmo, o pastor tem enfatizado, os pastores têm enfatizado o significado das palavras. Nós aprendemos aqui já que Senhor é aquele, é o nosso proprietário, é o nosso dono absoluto, né? É o nosso possuidor. Olha aqui, que forte, né? Que forte. E redentor. Pois tem a palavra redentor, né? Que significa aquele, que significa resgatador, aquele que nos livra da escravidão, das prisões, das aflições. Tremendo, né? E ele vai nos livrar. Se tem alguém que ainda tem algum vício, alguma coisa que está atrasando, atrapalhando a sua vida, o Senhor ele vai nos resgatar, porque ele se apresenta para nós como resgatador. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te adorar, em espírito e em verdade. Senhor, me liberta. Tu és o meu resgatador, tu és o meu Senhor. A hora que você fala que Ele é o teu resgatador, Ele vai te tirar. Ele vai tirar dessa situação. Em nome de Jesus, Ele vai tirar. E uma outra coisa tremenda aqui que não pode passar, né, despercebido. A palavra redentor. Aqui nós estamos na antiga aliança, no Antigo Testamento. Isaías. Diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor. Em Efésios 1:7, Jesus fala que somos remidos pelo sangue de Cristo. Olha, somos redimidos por Cristo. Então, Cristo é o nosso Redentor, não é? Jesus Cristo é o nosso Redentor. E ali no Novo Testamento, aparece a palavra Redentor. Jesus, de forma tipificada no Antigo Testamento. Não é magnífico fazer esses paralelos? Então, Jesus ele está na Bíblia desde Gênesis, né? De forma tipificada. Nas palavras nós identificamos a presença de Jesus. E aqui hoje Jesus fala para nós, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o seu Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então isso quer dizer que se Ele nos ensina o que é útil e o caminho que nós devemos andar, quer dizer que nós não sabemos o caminho que é útil para a gente e nós não sabemos o caminho que nós devemos andar. Não é verdade? E Ele enfatiza isso aqui. Então, a gente percebe que nós devemos urgentemente, né, nos debruçarmos na palavra e nos debruçarmos a seus pés. Para que Ele venha falar nos nossos corações, para que Ele venha nos ensinar o perfeito caminho que Ele quer que nós venhamos andar. E o que Ele tem para nós, está falando já sempre aqui, e para esse início de ano, Ele quer um comprometimento maior com Ele. E vai vir no seu coração. Em nome de Jesus. Ele quer nos usar todos os dias, aonde nós estivermos. Ele quer nos colocar como luzeiro, como já foi pregado aqui. Só que nós temos que sentar junto às fontes das águas. Buscar a presença e o conhecimento da palavra. E isso é motivo de muita alegria a gente estar ouvindo de novo isso. Por quê? Porque Ele nos faz conhecer o seu caminho. Ele faz a gente saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle para nós. Qual que é a boa, perfeita e vontade e perfeita vontade dEle para nós. Para agora, para esse início de ano, né? Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Esse é o desejo dele para nós. O desejo dele é que nós venhamos a aceitar o nosso chamado. Teve estudo bíblico a respeito de chamado aqui na escola bíblica dominical. Nós aprendemos que nós temos um chamado universal. Todos nós temos um chamado. Né? E o chamado principal para nós é sermos santos. Né, ter uma vida de santidade.
O chamado que nós temos universal é propagação do evangelho. Nós devemos estar preparados para propagar o evangelho a todas as pessoas. Nós o adoremos e servimos ele em todos os lugares. E é isso, irmãos, ele nos chama mesmo para esse comprometimento, para esse relacionamento mais profundo, mais íntimo. Porque ele quer nos usar. Amém? Aqui no 18, fala assim: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Antes disso ainda, de eu comentar isso aqui, é importante eu voltar ali nas duas palavrinhas que a gente conversou agora há pouco. Senhor e Redentor. Essas duas palavras também simbolizam a autoridade. Ele é um Deus de autoridade. E Ele é o líder do caminho. É Ele que nos ensina, que nos leva por seu caminho. Só que o Senhor, Ele é tremendo, né? Ele deixa a gente à vontade para decidir esse nível de comprometimento, né? Olha como que é maravilhoso. E aqui ele está falando nesse versículo que diz aqui, ó: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas. Rio simboliza poder e abundância, irmãos. Olha que beleza, o caminho de paz, né, de alegria, mas em abundância e em poder. E de justiça. Isso quer dizer que que nós, os servos dele, aqueles que se entregarem de corpo e alma, espírito e verdade, não será envergonhado. Olha que maravilha. Ele é a nossa justiça. Pessoas podem se levantar, mas para te afrontar, mas você não vai ser envergonhado. E se mesmo que pareça que você está sendo envergonhado, essa pessoa que um dia tentou te envergonhar, ela vai enxergar. Sabe? Ela vai enxergar a diferença. Ela vai ver que errou, que falhou. Que o Senhor faz justiça por seus filhos. Nós falamos aqui recentemente, Diácono Carlos, sobre paternidade. Olha que bênção. E ele se apresenta como o nosso pai. Nós temos uma paternidade. E se nós cuidamos dos nossos filhos, imagine Deus, com toda a grandeza dele, todo o poder dele, com toda a sua onisciência. Ele sabe do que a gente precisa, das nossas necessidades. Ele vai te honrar. Ele é fiel, né, com suas promessas. Nós temos aprendido isso. Olha o que diz em Números 23, 13. Números 23, 19. Se ele promete, irmãos, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Forte, né? Sabe? E hoje ele me dá autoridade para ministrar essa palavra e liberar sobre a igreja, sabe? Palavras de bênçãos, de vitórias. O que você tem pedido em secreto, em segredo, ele vai te dar. Se ele tem te respondido no seu coração que vai te dar, ele vai te dar. Ele tem prazer nisso. Então, irmãos, nós temos que permanecer confiantes e firmes, né, com esse entendimento. Olha o que diz Isaías 26, 3 e 4.
Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Não é que bênção? Confiai no Senhor perpetuamente. Ele cuida de nós, irmãos. Nós temos que saber, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Ele afirma isso na sua palavra. E essa confiança, a gente tem que ter essa convicção de que Ele é o nosso socorro. A gente tem que ter. A gente não pode deixar uma palavra dessa entrar no ouvido e sair no outro e não haver mudança, não haver mudança de postura, de comportamento. Continuar, tá bom. Não, é confiar na palavra. É confiar na palavra do Senhor, porque não é homem que escreve. Homem escreveu, mas é inspirado pelo Espírito Santo. Então é Deus falando. E às vezes a gente focamos, né? O problema e esquece do solucionador dos problemas, do Pai que nós temos, da grandiosidade dele. E fraquejamos. Filipenses 4:6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. O 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para que ficarmos ansiosos e preocupados, não é verdade? Irmãos, nós temos um Deus que sabe das nossas aflições e Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele olha para o nosso coração e fala: o meu servo ali, eu sei o que ele precisa. Só que nós sabemos também que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós sabemos disso, temos aprendido isso aqui. Não é verdade? Não tem por que a gente ficar ansioso. E às vezes até o não de Deus, né? É bênção para nós. Porque se a gente ficar... Se o que a gente está pedindo vir antes do tempo, pode ser que aquilo lá, eu já falei uma vez aqui, pode ser que lá não seja uma benção tão grande como era para ser se tivesse vindo no tempo certo. Então é a confiança, a espera, a dependência. É saber que nós servimos um Deus grande, onipotente. E confiar, descansar mesmo. Nessa noite, Ele quer, com essa palavra, renovar a nossa esperança nele. Renovar a nossa esperança. Porque às vezes nós fraquejamos e desanimamos. E fala: estou cansado. Não chega. Mas vai chegar, irmãos, em nome de Jesus. Deus tem honrado o povo dele. Quero contar um testemunho para edificar a sua fé agora, sabe? Eu tenho uma particularidade com Deus muito grande. Sempre, mesmo antes de ser batizado, sempre criei muito em Deus. E um dia eu tive um sonho, né, de ser policial militar. E aí, terminei o tiro de guerra, prestei um concurso, eu não passei na prova escrita lá. E meu pai é caminhoneiro, família dele é caminhoneira, falou: vou comprar um caminhão, vou te dar para você viajar aí. Aí eu falei: amém.
Mas o meu sonho estava ardendo no meu coração, né? E uma dessas viagens aí, eu estava passando ali por Marília, na rodovia ali de Marília, e para quem conhece ali, sabe que tem um batalhão da Polícia Militar ali do lado da rodoviária. Tem a rodoviária de um lado da rodovia e tem o batalhão do outro lado. E o pátio estava repleto de soldados, alunos soldados, que usam calça jeans e camiseta branca. Estava até bonito de ver, né? Eu sabia que alunos soldados usavam calça jeans e camiseta branca na escola. E na hora, ali mesmo, não estando tão debruçado aos pés do Senhor, eu orei com muita fé. Falei, Senhor, um dia eu quero que o Senhor me honre e que eu venha marchar aqui nesse pátio, como esses alunos aí estão aí. Me dá essa bênção. E eu me humilhei bastante ali, em oração. Eu senti muito forte a presença de Deus. E nisso se passou vários anos. Por fim, eu conheci a Lanús, parei de viajar e havia tempo para eu prestar o concurso ainda, havia idade. E eu voltei a estudar e prestei novamente. Eu prestei um concurso para a região de Campinas, 400 vagas. Tinha mais ou menos 22, 23 mil candidatos para essas vagas. Só que nesse tempo, eu estava numa vida de relacionamento íntimo com o Senhor, buscando ao Senhor na casa dele, batizado na igreja, honrando o Senhor com postura, com atitude. Ele estava ouvindo as minhas orações, súplicas, que eu fazia em segredo, que eu fazia na igreja. E Ele é fiel, irmãos. E Ele é fiel. Prestei o concurso, chegou na fase do exame psicológico, tinha 1.600 homens para 400 vagas. Aí eu olhei no pátio, assim, aqueles jovens. Falei, meu Deus, que já está selecionado, esses 1.600 aqui, pode ser polícia. O Senhor tem para mim, né? Mas eu sei que o Senhor está comigo nessa. Eu sei que Ele já tinha confirmado no meu coração, lá em segredo e também na igreja. Um profeta falando, com a palavra falando, atingiu o meu coração e eu guardei a palavra, tomei posse. Quando eu fui fazer esse concurso aí, eu já estava na convicção, na certeza. Eu sabia que aquele concurso era a minha vez, tinha chegado, eu sabia disso daí. Deus já tinha respondido no meu coração. E eu na fila para entrar, passar pelo psicólogo ali, eu falei, Senhor, entra comigo. E se o Senhor estiver comigo, eu vou sair por cabeça daqui. E eu passei nesse concurso aí. E aí, para minha surpresa, olha como Deus trabalha, irmãos. Olha como o Senhor nos ouve. O concurso era para a região de Campinas. Chegamos lá, os 400 jovens que iam começar o curso. Apareceu lá o capitão, ele falou assim, ó, aqui não comporta todo mundo, vai 120 alunos para Marília. Vai 120 alunos ficar aqui e o restante vai para São Paulo, vai ser formado nos batalhões menores, não vai para Pirituba. E aí foi por ordem de nota e eu consegui ir para Marília, onde eu marchei lá. O dia que eu coloquei os pés ali, o Senhor fez eu lembrar disso, eu não estava nem lembrando mais. O Senhor fez eu lembrar daquela oração sincera, aquela oração de coração sincero, de dependência. Sabe, eu sabia que eu não tinha capacidade, mas eu sabia também, já tinha aprendido que Ele é o Deus que capacita, Ele que coloca, Ele que faz, Ele que dá. E Ele honra, irmãos. E Ele honra. E assim, até eu acho que eu já falei uma outra vez aqui, Ele sempre dá mais do que a gente pediu. Eu entrei para ser soldado. E quando eu vi os sargentos lá dando aula, oficiais dando aula para a gente, eu falava, nossa, eu nunca quero ser sargento, nem oficial, nem nada, porque esse cara aí na frente falando, ensinando, eu tenho capacidade. Isso não é para mim. A hora que eu menos esperei, eu estava dentro da escola de formação de sargentos. Ele dá mais. Porque Ele honra e Ele prova. E é Ele que capacita.
Recentemente, ele me colocou na frente de um gabinete de formação de soldados ali em Rio Preto, no policiamento ambiental. Acha que é capacidade minha isso? Ele deu para mim. Ele foi me capacitando no decorrer. Porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. E aqueles que murmuraram, né, que falaram que eu não tinha capacidade, que eu não ia chegar lá e que eu teria que desistir, teve que se calar. E eu saí de lá daquele batalhão com honrarias. Com honrarias. Então Deus é tremendo, irmãos. Eu não estou falando isso para engrandecimento meu. Eu tenho muita dificuldade. Às vezes venho pregar aqui, vocês veem a dificuldade. Mas nós servimos um Deus grande que capacita e que honra e que cumpre as suas promessas. E se Ele prometeu alguma coisa para você, confirmou no seu coração, você está firme aos pés dEle, vai vir. Como eu disse, naturalmente. Vai ser um susto. Ele já me surpreendeu com Gabriel. É grande ou não é? Nas impossibilidades é onde ele age. Nas impossibilidades. Deus é fiel, é maravilhoso, irmãos. Vale a pena servir esse Deus, sabe? Vale a pena a gente sair de casa e sentar aqui, ó. E ouvir, e glorificar, e exaltar, e ser fortalecido, ser edificado. Dá dó de ver pessoas que faltaram hoje. E às vezes, alguns sim, até muitos, muitos talvez tenham outro compromisso, mas alguns só optaram em ficar em casa. Estão perdendo uma bênção. Porque os que estão aqui estão recebendo essa palavra. E Ele é fiel para cumprir. Do jeito que Ele cumpriu na minha vida, por que Ele não vai cumprir na sua? Igualmente. O pastor Marcos pregou esses dias aí, primeiro domingo do ano, falou de José, não é verdade? E José, que Deus prosperava tudo, passava pelas mãos de José. Da mesma forma, você é servo de Deus, como José. Ele também vai prosperar tudo, mas tudo é tudo. Não é só financeiramente, tudo é tudo. Eu vou tocar esse violão aqui, eu vou ser um bom, Deus vai dar graça, eu vou ser um bom instrumentista. Porque Ele que dá graça. Todas as obras das suas mãos vão prosperar. Porque nós estamos servindo um Deus grande, Criador dos céus e da terra, e um Deus de promessa. O que Ele mais gosta é de prometer. Só que Ele cumpre. Muitos não recebem porque não faz a parte dele. Tem aquela... Nós não temos um Deus de barganha, mas Ele olha para o nosso coração e Ele quer ver que você o ama, você o serve verdadeiramente, independente da situação. Independente da situação. Quando está tudo bem, é fácil glorificar, exaltar. Mas é na dificuldade que Ele vê o coração sincero. Sabe, renove a sua esperança nele. Hoje, irmãos, nesse começo de ano, tá tudo novo. Trace metas, sabe? Caminhe com Cristo. Vai estar tudo certo. Você não vai ser envergonhado. Aqui fala, né, também de graça, né, nesse versículo. Não andei, no Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pelas súplicas, com ação de graça, né? Seja apenas grato por tudo que você já passou e recebeu do Senhor. Seja grato. Em nome de Jesus. A gente estava falando de José, né? O segredo de
do sucesso de José, dessa prosperidade, foi essa dependência dele, né? Ele esperou pacientemente no Senhor. Ele confiou nos sonhos, nas visões que o Senhor colocou para ele. Ele confiou e esperou. O resultado é honra. O resultado é honra. Ele mostra o caminho para a sua igreja, para o seu povo. E ele requer de nós, estou até enfatizando, ele requer de nós uma busca, um relacionamento, um tempo reservado de oração e de aprendizagem da palavra dele. Como que eu vou aprender se eu não estudo, não peço a direção do Senhor? Lógico, a gente na igreja aqui aprende, mas o Senhor ensina tanta coisa para a gente no particular. Eu tenho aprendido tanto no particular também, pedindo para o Senhor, às vezes, coisas que eu não estou entendendo, que eu estou lendo e não estou entendendo. Ele tem mostrado, sabe? Mas às vezes a gente se sente fraco, né? Cansado. Só que é na fraqueza e Ele nos fortalece, Ele nos renova, nos visita. Nós temos um Deus grande, irmãos. Filipenses 4:13 fala que nós podemos tudo nele. Ele é o Deus que nos fortalece, né? E Ele vai te fortalecer, está te fortalecendo já hoje. Para essa nova etapa, para essa nova fase, para esse novo tempo. Simplesmente confie nele, descanse nele. Amém, irmãos? Isso é o que Deus tinha posto no meu coração para falar para a igreja já há alguns dias e Ele tem confirmado em cada culto. Então não permita que essa palavra entre no ouvido e saia no outro. Porque se Ele está repetindo, é porque Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar com essa palavra. Receba no seu coração em nome de Jesus. Amém?